As pessoas que confiam em Deus não podem viver tristes, não podem aceitar a derrota, não podem jamais confessar que a batalha está perdida. E muitas vezes nós cometemos esse erro. Quando nós permitimos que a tristeza, a mágoa entre no nosso coração, nós damos lugar ao inimigo. Nós damos permissão a ele para atuar na nossa vida, nos nossos caminhos. Mas quando nós confiamos em Deus, acreditamos de verdade que Ele sempre fará aquilo que a sua palavra diz, as coisas mudam de rumo e tudo passa a ser diferente. No Salmo 5, versículo 11 e 12, diz: alegrem-se todos os que confiam em Ti, exultem eternamente, porquanto Tu os defendes. E em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da Tua benevolência, como de um escudo. Meus queridos, se é Deus quem nos defende, nós podemos nos levantar contra o inimigo que tem nos ameaçado, com as suas maldades, e dizer a ele como Davi disse para o gigante Golias: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos que ter em mente que Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Isso simbolizando o poder das trevas. Nós temos essa autoridade. E aqui no Salmo número 5, versículo 11 e 12, diz que o Senhor é quem nos defende. Vamos ler de novo, está escrito: mas alegrem-se todos os que confiam em Ti. Se nós confiamos em Deus, nós temos que nos alegrar. Exultem eternamente, porquanto Tu os defendes. Então nós temos um motivo para estarmos sempre alegres e confiantes. Que motivo é esse? Deus é quem nos defende. Temos que nos gloriar porque amamos o nome dEle. E está escrito que Ele abençoará ao justo. Quem é o justo? É aquele que pratica a justiça, é o que pratica a palavra de Deus. Quando você pratica aquilo que você aprende na palavra de Deus, você é justo. E Deus vai circundar você da benevolência dele, como se fosse um escudo te protegendo. Então, Deus é quem nos defende. Por esse motivo, nós podemos nos levantar contra o mal que está nos atacando e repreendê-lo em nome de Jesus. Tão somente invocamos o nome de Jesus, repreendemos o mal e ele foge. Por quê? Porque está escrito em 1 de João capítulo 4, versículo 4, que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E o que é que está no mundo? A doença, a miséria, a dor, a mágoa, a tristeza, o ódio, a inveja e tudo mais que vem do diabo. Porque o diabo é o príncipe deste mundo. Mas infinitamente maior é o que está em nós, Jesus Cristo. Então alegrem-se todos os que confiam em Ti, exultem eternamente, porquanto Tu os defendes. Meu irmão, o Senhor está nos defendendo agora. Ele é o nosso advogado fiel, que nos defende das acusações do maligno junto ao Pai. Jesus pagou a nossa dívida com o seu próprio sangue. Ele deu a vida por nós e Ele garantiu. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso está escrito em João, capítulo 10, versículo 27 ao 29. E Jesus disse: meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então, meu irmão, minha irmã, nunca tenha medo do inimigo. Falar assim é uma coisa vaga, não tenha medo do inimigo. Mas que inimigo? A doença, a miséria,
as dificuldades que surgem. Isso são os seus inimigos. Os nossos inimigos não são outros seres humanos, mas aquilo que eles podem nos causar quando usados pelo diabo são nossos inimigos. Mas o inimigo jamais pode nos arrebatar da mão de Deus. A nossa alma está garantida nele. Ele jamais pode nos causar mal algum, porque a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Você não sabe o que Deus pode fazer por você. Por isso você não se interessa muito pela palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia com frequência. Comece a ouvir as pregações. Vai orando conosco, vai se fortalecendo e você vai ver o quanto Deus pode fazer na sua vida. E fará, se você crer. O nosso Deus é o Deus que dá a vida aos mortos. De repente você pensa, minha situação não tem mais jeito, a minha vida acabou, eu não vejo saída, solução para o meu problema. Ainda que tudo pareça perdido, lembre disso, Deus dá vida aos mortos. Ainda que a sua situação esteja como morta, acabou, os seus sonhos morreram, Deus ressuscita esses sonhos e Ele dá vida novamente. Lázaro já estava 4 dias no túmulo. Jesus foi lá e mandou que abrissem a sepultura. A irmã de Lázaro deu um piti. Não, senhor, de modo algum, não pode, porque já está podre. Que podre coisa nenhuma. Jesus chamou Lázaro e disse, Lázaro, sai para fora. E o homem saiu andando. Então, meu querido, não tem coisa impossível. Jesus diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. O doente, aquele que pensa que a situação dele não tem mais jeito, aquele órgão que parou de funcionar, viverá. Aquela parte do corpo que já está comprometida pela doença, viverá. Seja qual for o problema, se você diz não tem jeito, não funciona mais, esse meu braço não levanta, o meu joelho não dobra, o meu pulmão, o meu coração está fraco, eu não sei mais qual é o problema que você tem. Não importa. Se você crê, ainda que esteja morto, ainda que a situação não tenha mais jeito, ela vai ter jeito. Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. O nosso Deus, Ele é aquele que traz à existência as coisas que ainda não existem. E como Ele chama a existência como se já existissem. E Ele tem nos dado o poder para dizer ao câncer, para dizer à cegueira, para dizer à diabetes, para dizer ao mal de Alzheimer, ou a qualquer outro mal, saia em nome de Jesus e ele terá que sair. Nós podemos, em nome de Jesus, chamar a vida abundante, a bênção financeira, a saúde física, a harmonia no lar, a felicidade conjugal, qualquer outra bênção da qual nós precisamos e determinamos que ela venha em nome de Jesus e ela virá. Então é hora de você começar a agir sobre a palavra de Deus. É hora de você começar a usar a palavra, a autoridade que Deus te deu para mudar a sua vida. Certa vez perguntaram para Jesus, o que nós faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele a quem ele enviou. Eles não entenderam muito bem. E eles disseram, que sinal tu fazes para que o vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles continuaram sem entender nada. Eles estavam pensando que Jesus ia lhes dar algum pão milagroso que daria a eles o poder para viver eternamente.
Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse para eles: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Significando que se eu e você crermos nele, jamais nós teremos falta de coisa alguma, não só no campo físico, mas também no campo espiritual. Isso deixava os judeus mais intrigados ainda. Eles pensavam: como é que esse sujeito pode dizer que ele é o pão da vida? Como é possível alguém comer um pedaço dele? Porque Jesus disse: minha carne verdadeiramente é comida. Então eles ficaram: como é que alguém pode comer um pedaço desse sujeito? Esse sujeito está maluco? Então os judeus começaram a se queixar dele, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E eles comentavam: esse não é o Jesus? Não é o filho do José, o carpinteiro? Cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer que ele desceu do céu? E Jesus dizia mais, Jesus dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E houve então uma grande discussão entre os judeus e eles discutiam uns com os outros: como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus disse para eles: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A questão é: quando é que alguém come a carne e bebe o sangue de Jesus? Os judeus não entenderam isso. Alguém pode dizer: eu como a carne e bebo o sangue de Jesus quando eu participo da comunhão da Santa Ceia na igreja? Sim e não. A Santa Ceia é simbólico. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai, comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a Santa Ceia, para você entender, ela é a comunhão do corpo de Cristo. Mas comer o pão e beber o suco de uva não significa que a pessoa está em Cristo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não quero dizer que deva, mas pode chegar um leigo na igreja, tomar o pão, o cálice, comer e beber. Isso não significa que ele está em comunhão com o Senhor. Comer da carne e beber do sangue de Jesus, preste atenção que é para que você passe a comer da carne e beber do sangue de Jesus, porque ele diz que quem não comer e não beber não tem parte com ele. Então, se você quer ter parte com ele, eu vou te ensinar agora como é que você come da carne dele e bebe do sangue dele. Comer da carne e beber do sangue é você se alimentar da palavra e viver aquela palavra. Você lê a Bíblia, ouvir a pregação, se alimentar daquilo, alimentar o seu espírito com aquela palavra. E você viver aquela palavra, praticar aquela palavra no seu dia a dia. Não adianta a pessoa ser religiosa, ir na igreja no domingo, deixar a Bíblia aberta na sala, na cabeceira da cama. Isso não resolve nada. A letra mata. A Bíblia por si só não é nada, é letra.
Agora, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então você tem que ler e ouvir a pregação, mas entender o espírito daquilo ali. Pegar aquela bênção que aquilo está dizendo, crer naquela palavra e fazer dela o uso para abençoar você. Ler um pedacinho da Bíblia todos os dias também não adianta. Se a pessoa não aplicar na sua vida aquilo que ela está lendo, aquilo que ela aprendeu, não resolve. Então nós temos que fazer da palavra de Deus o nosso padrão de vida. Quando nós fazemos isso, quando nós alimentamos o nosso espírito, a nossa fé com a palavra de Deus e praticamos, aí sim verdadeiramente nós estamos comendo o corpo de Cristo, a palavra, que é Jesus, e bebendo o sangue dele, que perdoa todos os nossos pecados. Então nós temos que meditar na palavra até receber a revelação de Deus. Não é a letra que vai mudar a nossa vida, mas aquilo que Deus fala no nosso coração. Quando você lê um versículo, a letra, as palavras, a leitura por si só não diz nada. Mas quando você lê e deixa Deus falar aquilo dentro de você, no seu coração, te ensinar, e você faz uso daquilo, aquilo ali é a vida para você. Então nós temos que meditar na palavra até receber a revelação de Deus. Não é a letra que vai mudar a nossa vida, é aquilo que Deus fala no nosso coração. Jesus disse, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então comece hoje a ter uma vida de comunhão com Deus. Medite nas suas palavras, alimente-se delas e aquilo que você entender que Deus está te dando, segure. Quando você ouvir uma pregação ou ler a Bíblia, entendeu, isso é para mim? Segure aquilo porque ali está a tua bênção. Não abra mão dos seus direitos em Cristo. Não importa qual seja o seu problema. Para Deus não tem impossível. Ainda que você esteja com uma sentença de morte sobre você. Vamos supor que o doutor disse que o seu caso não tem mais jeito. Ou quem sabe você até já se conformou com o problema. Ou se não é saúde, você pensa, meu casamento não tem mais jeito. Meu filho não tem mais jeito. Minha filha, meu cunhado, minha sogra, minha nora. Esquece. Basta você crer. Não aceite o mal na sua vida. Jesus morreu no seu lugar. A profecia diz que ele, no corpo dele, sobre a cruz, levou todas as nossas enfermidades. O sangue que ele derramou apaga todos os nossos pecados. Ele tomou para si tudo que era ruindade que nós fizemos, todos os nossos pecados ele tomou para si e ele nos perdoou e nos curou. Isso não é no futuro, não quer dizer que vai perdoar e vai curar, não. Ele já perdoou e já curou. E ele ressuscitou para nos dar vida e libertação completa. O que está faltando então para mim, para você? Crer na palavra de Deus e fazer dela a verdade, a realidade na sua vida. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele fez uma pergunta que eu gostaria que você prestasse atenção, porque aí está o ponto onde muita gente deixa de receber a bênção. Paulo perguntou aos Gálatas o seguinte: aquele que vos dá o Espírito Santo, e que opera milagre entre vós. Deus opera milagres. E Paulo pergunta, por acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por que ele perguntou isso aos Gálatas? Porque os Gálatas, os moradores da Galácia, eles estavam deixando de ser abençoados. Porque eles julgavam que eles tinham que fazer alguma coisa para receber a bênção. Então Paulo disse, o Senhor Deus nos dá o Espírito, falando do Espírito Santo. E Ele é quem opera milagres no nosso meio. Mas Ele não faz nada pelas obras da lei. Ou seja, pelos meios, pelos rituais religiosos, não. É onde muita gente perde a bênção por causa disso.
A pessoa não entende, não são pelos meus atos, não são pelas minhas boas ações, ou pelo meu modo de orar, ou por qualquer outra coisa que eu faça ou deixe de fazer, que Deus vai me abençoar. É pela fé. Não é pelos meios religiosos, pelos rituais, nem por boas ações. A pessoa que quiser ver Deus operando na vida dela, ela precisa aprender o quê? A dar ouvidos ao que Deus diz. Ela precisa crer na palavra. Não é só escutar a pregação, ela tem que ficar atento à palavra. E quando ela sentir que Deus chamou a atenção dela para aquela palavra, ela para e medita naquela palavra. Ore, porque ali está a bênção dela. Muita gente perde a bênção porque acha que para conseguir alguma coisa de Deus, ela tem que fazer alguma coisa em troca. Deus não quer sacrifício, nenhum sacrifício da parte do ser humano. Nada do que fazemos agrada mais a Deus do que a nossa obediência. Obedecer a palavra de Deus é o que mais lhe agrada. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que crer na palavra dele e praticar aquela palavra. E lutar para ser abençoado. Isso é o que agrada a Deus. Quando eu creio na palavra dele e oro sobre aquela palavra e exijo que se cumpra os meus direitos. Ali eu estou agradando a Deus. O profeta Samuel, ele disse que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a palavra de Deus é a melhor coisa que tem. Melhor do que qualquer sacrifício que eu faça. Em Oséias capítulo 6, versículo 6, o Senhor diz: pois misericórdia quero, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, para ser abençoado, você não precisa fazer promessa, você não tem que rezar muito, você não tem que acender vela, nada disso. Você tem apenas o quê? Que prestar atenção na pregação da palavra. Porque é pela pregação da fé que você adquire fé e alcança a sua bênção. Você tem que prestar atenção na pregação, crer no que Deus fala ao seu coração. E quando você entende a palavra e crê, você ora e o milagre acontece. Vamos orar então? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Oh meu Deus, graças eu te dou, porque tu opera maravilhas em nossa vida. Não pelos nossos méritos, mas pela tua graça, pelo teu amor. Pai, ajuda-nos a compreender estas coisas, porque muitas pessoas não estão sendo abençoadas por causa da religiosidade. Muitas pessoas estão se esforçando para te agradar com oferendas, com promessa, com rezas, e tem até pessoas fazendo votos, quando o Senhor não pediu coisa nenhuma. Oh meu Deus, o prazer do Senhor é a nossa obediência. E tudo o que nós precisamos fazer para recebermos a tua bênção é crer na pregação e agir conforme o teu Espírito Santo nos ensina. Nós somos fracos, Senhor, somos falhos, mas o Senhor é quem nos defende. Olha, Pai, olha para a causa desse meu irmão, dessa minha irmã. Ouça o que cada um deles está te pedindo agora. Ore aí, meu irmão. Ore você, minha irmã. Diga para o Senhor, defenda a minha causa. Diga para Ele qual é o seu problema. O que tem tirado a tua paz, o que tem perturbado você, Deus está aqui para defendê-lo nesse momento. E Ele veio para resolver o seu problema. Ele disse: sou eu que perdoo todas as suas iniquidades e saro todas as tuas enfermidades. Deus perdoa todo o teu pecado e cura toda a enfermidade. Ele tomou as nossas dores. Não tem uma sequer que Ele não cure. Não tem um pecado sequer que Ele não perdoe. Então entregue a tua causa nas mãos dEle agora. Fale com Ele e deixe Ele pelejar por você. Mas abra sua boca e ore. Porque se você não falar, se você ficar em silêncio, você está consentindo com o mal que está te atacando. Ore e diga: meu Deus, eu não aceito esse problema. Eu não aceito esse mal na minha vida. Fale com Ele, porque Ele vai defender a tua causa. E você vai sair vencedor. Pai, esse mal não pode continuar oprimindo essa pessoa. Essa pessoa que ora comigo, o Senhor é quem nos defende. E o Senhor tem dado autoridade a mim para, em nome de Jesus, expulsar demônios, curar enfermos, e eu vou fazer uso dessa autoridade agora. Em nome de Jesus eu falo a você, espírito do inferno, que tem causado qualquer tipo de mal. Em nome de Jesus,
eu te amarro, paraliso a tua ação, desfaço o teu mal e te ordeno, sai! Deus te abençoe.